choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. Boa tarde a todos e todas. Vamos aguardar um pouquinho a galera entrar. Já vi que a Alessandra Xavier, nossa convidada, já está aqui online aguardando a gente chamá-la. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida Essa live é a live que conclui a semana de enfrentamento à LGBTfobia do governo do estado do Ceará, Semana Janaína Dutra, na qual, desde domingo, estamos com essa programação voltada para todas as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão em isolamento social, né, levando o debate para dentro da casa das pessoas, entrando nesse clima de adaptação ao momento real que nós estamos vivendo, momento onde as pessoas estão aí se cuidando da sua saúde, protegendo a todos e todas que estão em sua casa, né? Para quem não acompanhou, vou fazer um breve relato do que aconteceu essa semana. Essa semana ela é uma semana institucional, uma semana voltada para o enfrentamento à LGBTfobia no nosso estado. Nós nos preocupamos, junto com a nossa secretária Elia Gomes, secretária Socorro França, que ambas fazem a política da SPS na pasta de cidadania e direitos humanos, para que a gente conseguisse fazer uma programação que representasse, com as representatividades lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, nos diversos temas que foram passados aqui durante toda essa semana, para que essa semana, por conta da pandemia, por conta da impossibilidade de realizarmos as formações que nós realizávamos durante a semana que traz o debate do enfrentamento à LGBTfobia presencial, nós não conseguiríamos fazer, né? Ir até o interior do estado, fazer os seminários que nós faríamos, o que estava planejado como meta, como proposta de atividade, e a gente espera que tudo isso passe, a gente possa realizar, né, e voltar a fazer o Ceará de Todos em todo o estado do Ceará, que é essa campanha que a coordenadoria vem levando para todo o interior, dialogando, conversando, na perspectiva de construir laços com o movimento social LGBT e também com os órgãos públicos municipais, para que eles compreendam que se faz necessário, para além do Estado, os municípios também fazerem políticas públicas para a população LGBT dos municípios. Então, hoje, para finalizar a semana de live, que é da semana de enfrentamento à LGBTfobia no estado do Ceará, nós estamos trazendo o tema visibilidade e cuidados com as mulheres lésbicas e bissexuais em tempos de pandemia. E a nossa convidada não podia ser, né, alguém tão especial como ela que já vem participando das atividades da coordenadoria, sempre atendendo aos nossos convites. E eu quero falar sobre ela, com ela já na tela. Vou convidar aqui para que eu possa dar o seu breve currículo, para que a gente possa iniciar o nosso debate com esse tema maravilhoso, que é conversar com ela, que já está aqui com a gente, Alessandra Xavier, ela que é doutora em psicologia clínica e psicobiologia pela Universidade de Santiago de Compostela, da Espanha. Então, é com esse currículo maravilhoso que a gente vai finalizar, né, a semana de enfrentamento à LGBTfobia no estado do Ceará, a Semana Janaína Dutra, ela que é um dos maiores nomes em saúde mental do estado do Ceará. Alessandra, seja bem-vinda. Oh, querido Narciso, muito obrigada. Que alegria estar aqui com você, que alegria estar aqui com todos, né? Parabéns pelo evento, parabéns pelo trabalho, parabéns pela resistência, por todo esse trabalho que é tão valioso para a saúde, para o campo da saúde mental. É uma coisa que eu trabalho insistentemente, dizer que é impossível a gente pensar em saúde mental
sem a existência de políticas públicas. Então, esse trabalho aguerrido que você faz, esse trabalho valioso e protetivo, ele tem uma amplificação linda, né? E eu me sinto muito honrada de poder contribuir aqui com esse evento e com essa discussão. Maravilha. O tema hoje é bem específico, né? Mas eu acredito que pela sua bagagem enquanto doutora, né, psicóloga e também da área da saúde mental, nós podemos levar isso para um contexto, para além das mulheres lésbicas e bissexuais, mas para todas as pessoas LGBTs que estão nesse momento, principalmente com a saúde mental bem afetada, né? A gente sabe que as emoções afloram mais, e eu queria que você colocasse livremente hoje, né, da forma que você gostaria de passar, com o tempo que nós temos, que é de 1 hora, mas eu vou pausar algumas vezes só para reafirmar às pessoas o que é a programação, para quem está chegando, e também falar um pouco da vaquinha LGBT. Mas pode fazer uma introdução inicial e fique à vontade, não é uma entrevista, tá? Use o tempo da forma que está no comentário, que a gente fica muito feliz de escutar hoje a sua explanação. Ô Narciso, que delicadeza, que cuidado, que generosidade, né? Um abraço, Lu, um abraço, querida Sandra, Aline, né? Que estivemos hoje pela manhã também com o Grupo Ver Amor. Muito obrigada. Eu, às vezes, tenho um problema que eu falo demais, né? Mas eu vou ficar aqui de olho no relógio. Hoje, viu? Eu confesso, Alessandra, inclusive, que eu tô hoje até precisando, porque eu tomei confesso a vocês, tomei um antialérgico por questão de renite, e aí até tomei um lento também, viu? Confesso a você. Pois aproveita aí, que muitas vezes o pessoal fica me ouvindo, aí diz que a minha voz acalma, aí você pode até ir descansando aí, encosta em um lugar tranquilo. Muito obrigada pela acolhida. Então, quando a gente pensa na questão de saúde mental, a primeira coisa é a gente entender que existe um sujeito, né, um sujeito que precisa lidar com as questões relacionadas a si, relacionadas ao ambiente, e que a saúde mental, ela diz de um componente muito valioso nessa organização da forma da gente pensar nós mesmos e da gente cuidar da nossa vida. Então, a saúde mental, ela é um componente da vida extremamente complexo, que vai dizer de como a gente consegue reunir aspectos internos da gente para dar conta das demandas externas, como é que a gente consegue fazer essa ponte entre as nossas emoções, entre as nossas ideias, entre os nossos desejos e as demandas do mundo interno, como é que a gente consegue resolver os problemas, como é que a gente consegue se adaptar às situações difíceis, como é que a gente consegue integrar, né, dentro dessa visão de quem nós somos, as multiplicidades e as diferenças que nos habitam, e mais importante, como é que a gente consegue lidar com as nossas tensões e os nossos conflitos internos, porque quando a gente considera o ser humano, nós somos instáveis por natureza. Então, assim, quando a gente diz, a vida tem muitos conflitos, mas o ser humano, ele já vive num quadro de conflito pela sua própria configuração. Então, ao longo da nossa vida, nós precisamos administrar os conflitos entre os nossos desejos inconscientes, entre a possibilidade de realizá-los, de colocá-los em prática ou não. E, ao mesmo tempo, envolve também o processo de saúde mental, um processo de amadurecimento. As coisas que a gente consegue lidar num determinado momento da vida, de uma forma mais tranquila e mais calma, vão ser diferentes de coisas que a gente vai conseguir lidar em outro momento, de acordo com o que a gente conseguir. Então, a saúde mental, ela envolve um emaranhado de diferentes dimensões, né? Ou seja, a saúde mental, ela envolve a necessidade de uma dimensão externa, de um ambiente externo que seja protetivo, que seja acolhedor, que seja seguro, daí o papel do Estado, das políticas públicas, da necessidade da gente ter educação, trabalho, segurança, assistência, da gente ter políticas públicas voltadas para as minorias, porque ser minoria é um processo que pode levar a um índice de sofrimento psíquico muito grande. Quando a gente tem, por exemplo, os indicadores no campo do suicídio, das mais altas taxas entre a população indígena, entre os negros, entre a população LGBT, quando a gente tem os maiores indicadores de depressão e ansiedade
entre as mulheres, independente de ser ou não da população LGBT, a gente entende que existem processos, né, específicos relacionados a essas vivências no contexto histórico, e a gente tem que entender que tanto a subjetividade como o sofrimento ele é atravessado por essa dinâmica social, por essa cultura, pelos elementos históricos, pelos elementos da sociedade que nos compõem. Aí a gente tem também uma dimensão no campo das relações, no campo dos vínculos, no campo das trocas mais próximas, das questões familiares, dos laços de trabalho, dos laços com amigos, dos laços amorosos, e a gente tem um terceiro componente, que é muito valioso para a nossa saúde mental, que é a forma como nós vamos pegar esse arcabouço externo, esse arcabouço biológico, esse arcabouço herdado, as nossas pulsões, os nossos elementos, os nossos desejos, e como nós vamos fazer uma amálgama disso e sermos capazes de nos entender com a nossa história. E aí essa construção de quem nós somos, de como nós nos entendemos, de como nós vamos administrar os nossos desejos, a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com os nossos amores, irá dizer da nossa possibilidade, em algum momento ou não, da gente ter construído um mundo interno rico e um mundo interno substancial que permita a gente utilizar os recursos desse mundo interno para dar conta quando as situações do mundo externo estiverem difíceis e ameaçadoras, né? E esse mundo interno ele vai precisar ser abastecido continuamente. Esses recursos desse mundo interno, que vão dizer dos nossos recursos simbólicos, dos nossos recursos criativos, dos nossos recursos de autoestima, dos nossos recursos de esperança, dos nossos recursos de confiança em quem nós somos, ele vai precisar ser alimentado o tempo todo. Só que nós vivemos um contexto muito difícil, principalmente nos últimos 20 anos, por conta de um contexto neoliberal, de uma série de situações, que desinvestiu uma série de não somente de recursos financeiros, mas de recursos simbólicos, que permitissem às pessoas dar conta do valor desse patrimônio imaterial que é a sua saúde mental. Então, muitas vezes, por conta da lógica do consumo, o que é apresentado como estratégia de solução para o sofrimento psíquico? Produtos e objetos externos e produtos e objetos externos passíveis de serem consumidos. Então, muitas vezes, diante da dor, é apresentada apenas a estratégia da medicalização, não que não seja importante em alguns momentos, mas não só isso, né? Do uso abusivo de álcool, outras drogas, ou do consumo mesmo de objetos em suas diferentes modalidades, utilizados como forma ou de anestesia da dor e do sofrimento, ou de uma excitação para o sujeito poder ir para frente, né? Então, eu estou só colocando esse parênteses para a gente entender que quando a gente vai pensar nas estratégias que o sujeito vai construir ao longo da vida para dar conta de uma situação difícil, ele vai ser atravessado por uma série de elementos da sua história. Então, quando a gente tem, né, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca estresse e violência como os dois maiores fatores que impactam a saúde mental de alguém. Então, quando a gente tem uma pessoa que está vivendo numa situação de estresse, como todos nós estamos agora, diante de uma ameaça, de um vírus que a gente não sabe, não tem remédio, não tem vacina, essa ameaça externa, ela pode remontar uma série de ameaças do nosso aparelho psíquico, da nossa história, em que o ambiente era sentido como ameaçador e como desfavorável à nossa existência. E isso, infelizmente, é uma constante e é algo muito presente na história de vida de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, da população LGBT de uma forma geral. Então, a gente tem... Eita, desfocou aqui, eu vou só ajeitar aqui a câmera, mas volta já. Pronto. A gente tem, infelizmente, nesse histórico de como as relações foram travadas, um entendimento para a gente saber como é que a gente vai ser capaz de lidar com essas situações ameaçadoras e essas situações de perda, né? Porque, por exemplo, os quadros de depressão, eles têm uma relação direta com as vivências das situações de perda. E todos nós, não existe nenhum ser humano que se constitua sem ter passado por experiências de perda. A perda, ela faz parte
do momento de construção interna, onde a gente precisa sair de uma relação fusionada, onipotente, indiferenciada na relação com o outro, e a gente precisa se separar disso para poder ser capaz de construir a nossa diferença, o nosso processo de identificação e sabermos quem nós somos diferenciado desse outro. Só que nesse processo de fusão inicial e nesse processo de apaixonamento, tem até um escritor turco maravilhoso, Prêmio Nobel de Literatura, Orhan Pamuk, que ele diz o seguinte: o poder que alguém tem sobre nós reside no nosso desejo de ser amado por aquela pessoa. E aí, não tem desejo maior de ser amado por todos nós, nos momentos iniciais da nossa vida, que ser amado pelos nossos pais ou por quem cuida da gente. E muitas vezes, nesse processo, são construídas idealizações que trazem marcas muito cruéis na vida de todo mundo e que vai deixar uma imensa dificuldade em lidar com perdas, em lidar com mágoas, em lidar com limites e principalmente em se aceitar na sua diferença, que vai ter depois uma leitura social sobre isso. Ou seja, muitas vezes, nesse processo inicial, a construção que é feita para as pessoas é assim: eu só posso ser amado se eu atingir a todas as idealizações dos meus pais e das culturas. Eu só posso ser amado se eu tiver uma determinada configuração de corpo. Se eu for magro, se eu for branco, se eu for hétero. Eu só posso ser amado se eu tiver uma determinada orientação sexual. E o pior de todas é aquelas que constroem essa fantasia de que eu só posso ser amado se eu jamais discordar daquilo que o outro deseja que eu seja. Então, isso vai construindo um emaranhado de aprisionamento emocional e simbólico que vai repercutir em todas as outras relações íntimas e afetivas futuras. E quando isso acaba sendo chancelado pelo contexto social, esse processo de autorresponsabilização do sujeito, esse processo de autonomia e esse processo de diferenciação vai também recebendo essas marcas sociais. Então, é muito importante para a gente manter a saúde mental da gente, a capacidade da gente de construir um olhar que valide a nossa existência. Um olhar que valide quem nós somos, que valide a nossa experiência corporal, que valide a nossa história, que valide as nossas escolhas, que valide as nossas qualidades, porque essa validação do olhar do outro, ela vai ser muito importante nessa construção dessa validação do meu olhar. Então, quando a maioria das pessoas, quando começa a se perceber diferente, que o jeito de amar é diferente, ou que a relação com o corpo é diferente, que o jeito de se vestir é diferente, isso, em sua grande maioria, vai ser alvo de violência. E quando isso é alvo de violência real, física, né, de agressividade, de tapa, de cascudo, de chinelada, de cinto, quando isso é alvo ou de uma violência física, ou pior, uma violência simbólica, o risinho, a piadinha, o olhar preconceituoso, aquela fala dizendo, oh, como essa menina é estranha, oh, meu Deus, por que você não ajeita esses cabelos direito, ou por que você não usa uma roupinha assim mais passável, né? Então, quando esses olhares, eles vão sendo incorporados, isso vai propiciando uma dor absurda. Porque é uma dor que vai minando exatamente aquele lugar que é um núcleo protetivo que todos nós precisamos ter de um mundo interno onde a gente se sinta amado, onde a gente se sinta respeitado, onde a gente se sinta seguro para existir. E na hora que esse mundo interno ele passa a ser permeado por essas representações de desamor, de humilhação, de raiva e de ataque, o sujeito ele aumenta essa instabilidade em relação ao olhar que ele tem diante de si próprio. E aí, quando a gente tem uma pessoa que se constrói nesse modelo, isso vira uma possibilidade de uma grande fragilidade para coisas muito complicadas, como, por exemplo, abandonar os processos de estudo, que aí vai trazer outra vulnerabilidade da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, uma dificuldade de confiar nas pessoas, de se sentir aceito, de se acreditar potente para poder ocupar um determinado local no mercado de trabalho,
e aí ter dificuldades nessa administração de ser aceito socialmente. Isso pode impactar no estabelecimento de relações abusivas, que terão outras consequências muito sérias, e a tristeza ela pode também deflagrar dois caminhos, né? Eu estou colocando dois a título didático, mas tem uma série nesse intervalo. Mas a tristeza ela pode encontrar caminhos, às vezes até polarizados. Por exemplo, uma das formas de expressar a tristeza pode ser a raiva. Então a gente encontra pessoas muito arredias, muito difíceis de contato, muito complicadas, muito beligerantes, mas que na verdade são pessoas que guardam muitas dores, que guardam muitas mágoas, que guardam muitas desilusões. E o pior é quando essa tristeza ela vai ser expressa em forma de apatia, porque aí a apatia ela já denota a inexistência da esperança. Então, a perda da esperança ela se torna muito mais grave. Por que eu estou colocando isso? Porque as pesquisas no campo da saúde mental, elas colocam alguns elementos que vão ser extremamente protetivos para a saúde mental da população lésbica, bissexual e LGBT de uma forma geral, né? Então, as pesquisas indicam que, primeiro, uma coisa muito importante é o apoio da família. Então, o suporte da família ele é valioso e a gente sabe que isso é difícil para grande parte das pessoas, porque essa chancela, esse olhar, esse reconhecimento vindo da família, que diga, olha, nós somos felizes porque você existe, porque você é membro dessa família, nós sentimos orgulho de você, nós amamos você, nós sentimos dignidade pela sua existência, nós apoiamos o seu jeito de amar, o seu jeito de ser, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, a sua orientação sexual, a sua existência ela é celebrada e ela é acolhida como algo que nós comemoramos nessa família. Então, o suporte familiar ele é valioso para a saúde mental. Além disso, uma outra questão que é considerada valiosíssima é a importância das coalizões e das pertenças em grupos, em categorias, em fóruns, em organizações, em espaços que você tenha a possibilidade de trocar com os seus semelhantes, porque aí esse lugar da diferença, né, e essa tematização da identificação e da diferença ela é fundamental para todos nós precisamos nos sentir parte da espécie humana, mas precisamos saber que cada um de nós é único, é especial e pode existir na sua diferença. Então, a existência dos coletivos, a existência das organizações, a existência dos movimentos sociais voltados para a população LGBT é extremamente importante porque fortalece e empodera esse lugar do referenciamento e da identificação e da sustentação existencial, porque a gente se sente apoiado. E isso é muito valioso, porque qualquer dor emocional vivida na sua solidão, vivida no isolamento, ela se amplifica. Todos os estudos apontam a importância das coalizões, a importância das interações, a importância das trocas, a importância da conectividade. Agora tem que ser uma conectividade com densidade, né? Não pode ser uma conectividade superficial, aquela conectividade do conte comigo, pode, se precisar, me liga, mas se a pessoa ligar, você não atende, se você precisar, ela não está nem aí, ela diz que é teu amigo, que você pode contar com ela, mas some e desaparece. Você conhece a pessoa há mais de 10 anos, mas na verdade não sabe da história, das dores, do passado, pelo que esquenta o coração dela, pelo que ela tem de difícil na história, você não construiu intimidade, não construiu vínculo. Então, a importância da gente criar os fóruns, da gente criar as associações, da gente criar as organizações, é um elemento de fortalecimento para a saúde mental. Um terceiro elemento, e esse aí é dificílimo, é você ter uma relação amorosa íntima estável. Você ter uma relação íntima e amorosa estável e saudável, ela é extremamente protetiva para a sua saúde mental. E aí a gente tem, no contexto contemporâneo, uma situação muito, muito difícil, que é exatamente a construção desses vínculos amorosos que tenham uma estabilidade. Porque, como eu falei, a subjetividade da gente, ela sofre os efeitos da cultura, ela sofre os efeitos
do sistema político, econômico. Então, a gente vê, na hora que a gente tem uma lógica de consumo baseado na superficialidade, na troca, né, e está sempre em busca de um modelo novo das coisas, isso, infelizmente, acabou sendo transposto para as relações. Então, na hora que aparece, às vezes, o primeiro problema, a primeira dificuldade, a pessoa já troca, já quer um modelo novo, não quer ter tempo para investir naquela relação, não quer se desgastar com aquilo, né? E toda relação, para se constituir, para se consolidar, precisa que a gente lide com a alteridade, com a diferença, com as perdas. E quando a gente fica presa numa postura muito onipotente, isso se torna impossível. Quando nas relações um quer fazer do outro apenas o seu servo ou apenas o seu escravo, isso traz questões muito sérias. E aí uma das repercussões difíceis hoje em dia para isso é o que a gente tem observado muitíssimo, o aumento do campo dos relacionamentos abusivos, que tem trazido também números altíssimos de sofrimento psíquico. Porque esses relacionamentos abusivos muitas vezes viram uma reedição dos relacionamentos decorrentes das experiências com as figuras maternas e paternas, projeção das carências e que deflagram relações de poder assimétricas onde o outro, né, não vê o outro como o outro vem para manipular, para massacrar, para desqualificar o corpo, para desqualificar as conquistas, para desqualificar a pertença. E, em vez de ser um relacionamento baseado na saúde, vira um relacionamento baseado na doença, porque um dos dois usa o outro como complementariedade para sua raiva, para sua mágoa, para suas dores de vida que não puderam ser elaboradas e, infelizmente, vão ser reeditadas nessas relações. E a outra criatura que vai fazendo par com essas relações abusivas, muitas vezes se coloca nessa também por conta, às vezes, de uma história, de um passado, onde foi feita uma equação, né, inconsciente de que amar é sofrer, de que amar é se submeter à humilhação, de que amar é não poder confrontar, de que amar é ter que passar por uma experiência dolorosa, de que amar é estar submissa a uma relação de poder onde você não pode questionar, onde você não pode confrontar, uma relação que às vezes guarda vestígios inconscientes de muita culpa, né, e que faz com que o outro ache que ele só pode passar por uma experiência amorosa se tiver uma carga igual ou maior de desprazer. E aí isso acarreta um quarto ponto, que é hoje grande fonte de preocupação na saúde mental LGBT, que é o uso abusivo de álcool ou outras drogas, né? E muitas vezes, e aí eu estou falando de uso abusivo, eu não estou falando de uso social, eu não estou falando daquele que você vai encontrar os amigos, toma uma cervejinha, toma um vinho, né? Faz um uso ocasional, não é isso, eu estou falando de um uso abusivo, porque aí o uso abusivo ele passa a ser uma estratégia externa para lidar com as dores, para lidar, às vezes, com a violência do preconceito, para lidar com a não aceitação e para criar uma fuga da realidade. Você quer falar, Narciso? Não, só me movimentei aqui. Tá bom. E aí, essas alternativas, elas até funcionam por meia hora, 15 minutos, mas elas não resolvem, porque elas vão virando muletas sobre muletas, né? Então aí o sujeito passa a fazer disso com frequência, a fazer isso toda vez que ele tem uma raiva, toda vez que ele tem uma dor, toda vez que ele tem uma mágoa, aí vai minando os outros aspectos, porque na hora que ele ou está sempre sob efeito de alguma substância, isso acaba comprometendo a possibilidade de vínculos afetivos, isso acaba comprometendo as relações, isso acaba comprometendo, né, o próprio desenvolvimento desses recursos internos e desses recursos psíquicos para lidar com a dor, com a angústia e com o desespero. E aí, assim, Alessandra, o que são esses recursos para lidar com a dor, com a angústia e com o desespero? Como é que a gente constrói isso, né? Esses recursos, eles são construídos a partir das interações com os outros, a partir de experiências amorosas, a partir do desenvolvimento de funções simbólicas, a partir do desenvolvimento da capacidade da gente de pensar
né, de poder lidar, de poder conter as coisas mais difíceis que nos acontecem, do desenvolvimento de um pensamento crítico, da possibilidade de usar da arte, de usar da cultura, de usar da poesia para dar conta das emoções da gente. Então, quando a gente constrói uma série de recursos que dizem da nossa autoestima, da nossa capacidade de esperança, da nossa criatividade, a gente tem uma série de ferramentas que, quando a dor nos ataca, a gente não se desespera. Porque o desespero é a gente não achar que não tem condições de lidar ou de conter quando uma dor nos chega. Aí a gente acha que a gente não pode sobreviver com aquela dor, a gente tem que se livrar daquilo o mais rápido possível, porque a gente se considera incapaz de viver com uma tristeza. E a gente tem que ser capaz de poder administrar. Eu estou falando de tristeza, né? Não estou falando de depressão. Mas tem gente que, diante de qualquer probleminha, qualquer dor, qualquer preocupação, né? Se a pessoa levar um fora, ela se sente que ela está se desintegrando, que ela está se acabando, que ela está se rasgando, que ela não vai poder sobreviver. As pessoas, né, perderam a dimensão de poder chorar, de poder elaborar os seus lutos, de poder ficar triste. Esse lugar que a gente construiu de achar que emoção é mimimi, isso aí é frescura. Se você levou um fora, anda logo, vamos lá, vai lá pro cabelo, faz uma maquiagem, faz uma coisa, tem que correr rápido, né? Baixa o Tinder, arranja já logo outra pessoa, marca uma saída já de tarde, para de noite estar postando a foto que já nem lembra mais de com quem você estava na noite anterior e que você já superou e que você já está maravilhosa. Mentira, ilusão. E quanto mais a gente constrói uma vida de ilusões, mais vulnerável... Eita, desfocou de novo. Mais vulnerável a gente... Vou ajeitar aqui. Mais vulnerável a gente vai ficando. Então, quando a gente se destina a um processo de entender que é importante na nossa vida a gente resgatar a nossa história, né? Então, assim, principalmente a nossa história da nossa adolescência, de quando a gente começou a descobrir que era diferente, de como a gente começou a descobrir os nossos desejos, de quando a gente começou a se apropriar do nosso corpo. Como é que foi isso? Isso foi feito em meio à culpa, isso foi feito em meio à dor, isso foi feito em meio à chantagem, isso foi feito em meio à mágoa, em meio a ressentimento. A gente precisa se debruçar sobre isso para se perdoar, para poder se reorganizar nessa relação com o nosso corpo, para isso não ser atualizado nas relações futuras, né? A gente tem que também ter muito cuidado nas nossas relações íntimas, nas relações com os parceiros, porque muitas vezes as relações de amizade ou as relações de parceria, e às vezes até nos coletivos, eu já vi muito isso, né? Relações abusivas em coletivos, relações desrespeitosas, relações em que a própria mulher lésbica é violenta e é agressiva com a outra mulher lésbica, que faz um comentário preconceituoso, que faz um comentário agressivo, que desqualifica o corpo, que desqualifica as emoções, né? Muitas vezes, infelizmente, eu já vi até muitas mulheres lésbicas assumindo uma postura machista e extremamente cruel e extremamente abusiva nos relacionamentos íntimos e nos relacionamentos coletivos. Então, isso acaba trazendo danos muito, muito terríveis, né, para ambas as partes. Então, é preciso que a gente desenvolva a noção de pertença, e a noção de pertença tanto em relação à nossa história, mas quanto em relação a lugares que tragam para a gente uma sensação de segurança. Aí a dimensão do trabalho é fundamental, por isso que uma coordenadoria de políticas públicas é tão importante, por isso que a geração de trabalho e renda ela é tão valiosa, porque é muito interessante, é muito válido que a gente possa ter um lugar onde a gente possa habitar a nossa própria existência que nos dê segurança. Porque muitas vezes, quando em um relacionamento você precisa ficar dependente, às vezes financeiramente, de outro, isso pode trazer experiências de quando você era dependente financeiramente dos seus pais e que isso lhe colocava suscetível a relações de humilhação,
a relações de abuso e a situações de baixa autoestima. Então, a geração de emprego e renda, ela é uma dimensão importantíssima para a manutenção da autoestima, para a manutenção da pertença e para a manutenção da confiança do sujeito em quem ele é, e que isso tem um valor social e que isso tem um valor diante do outro. A criação também dos espaços, né, onde possam existir as trocas e as trocas afetivas, que isso seja legítimo, que a expressão do amor ela seja legitimada e que isso corrobora com a expressão da gente ser quem se é. A oferta de espaços de estudo também é extremamente importante para construir esse lugar de pertença e de aceitação. Porque muitas vezes essas dores emocionais, né, que podem desencadear inúmeros sofrimentos psíquicos, depressão, ansiedade, têm relação direta com essas idealizações e com esse lugar de culpa e com essa agressividade que a gente não conseguiu modificar ou que a gente não conseguiu romper. Então, muitas vezes a gente faz cobranças de idealizações que a gente não consegue atender, isso provoca uma mágoa imensa, isso provoca, às vezes, uma inveja no outro, que a gente projeta e fantasia que o outro conseguiu aquelas coisas que a gente não tem. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais linda, que o outro é mais bonito, que o outro tem um relacionamento incrível, que o outro é mais fantástico, enfim, né? Então, isso provoca... As redes sociais hoje fortalecem, né, Alessandra, essa questão? Fortalece. Eu quero dizer, eu às vezes digo assim, você quer ficar triste? Então, assim que você amanhecer o dia, você frequenta o Instagram das 10 celebridades mais fúteis que existir, e aí você rapidamente vai comparar a sua vida e vai se sentir a poeira cósmica no meio das galáxias, né? Porque a pessoa... esse mundo de imagem, ele não é necessariamente um mundo real. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua, esses livros são meus, eu leio, mas eu já vi até gente vendendo biblioteca fake para a pessoa fazer as transmissões de Instagram, quer dizer, colocar um fundo falso, como se você tivesse lido ou feito aquilo ali, e que não é você. E isso é muito ruim, porque a gente cria esse lugar de idealização e isso sustenta, assim, que você só pode ser amado se você atingir esse lugar que é inexistente por sua própria configuração. E aí, quanto mais a gente se aproxima disso, dessas idealizações, mais frágil a gente fica, porque aí as relações que a gente construi não vão ser verdadeiras. Eu tenho usado um termo que é a fake news de si mesmo. O sujeito constrói uma imagem que não é a dele, vende para o outro, recebe likes, as pessoas se aproximam, não sei o quê. E aí, quando você tem que construir um vínculo íntimo de amizade ou de relação, isso não se sustenta, porque você não tem uma pessoa de verdade para apresentar para o outro. E a pessoa que você tem, você nem gosta dela e nem confia nela. E aí, obviamente, você não vai acreditar que uma outra pessoa vai lhe amar e vai gostar de você do jeito que você é. E aí, se a outra pessoa gostar dela mesma, do jeito que ela é e do jeito que ela é, aí é que vai ser uma confusão, porque você vai tender a atacar o outro pela inveja do bem-estar que o outro tem em ser quem o outro é e que você não é. Então, não sei se deu para entender direito, né? E isso passa por um lugar muito valioso, que é a aceitação, né? O Walter Ugumãe, um escritor maravilhoso, ele diz que a felicidade é exatamente isso, é a aceitação daquilo que se é e daquilo que se pode ser. Só que muitas vezes essa aceitação de quem a gente é, ela está truncada, né? Ela está truncada por mágoas, ela está truncada por violência, ela está truncada por uma... como se for, igual a imagem aqui que às vezes desfoca. Então, muitas vezes a imagem da gente, sobre a gente mesmo, está desfocada. Então, às vezes a gente conhece pessoas incríveis, maravilhosas, pessoas bonitas, pessoas amorosas, mas quando a gente olha, a imagem que a pessoa tem dela mesma, ela não vê nada daquilo. É uma imagem completamente borrada, e o que ela gostaria de ver nela é uma projeção e uma idealização que não tem nada a ver com ela, e que se ela fosse aquela pessoa que ela imagina que ela seria feliz, se ela não fosse quem ela é, na verdade seria fonte de muito sofrimento. E aí, às vezes, as pessoas vão tentando se encaixar
em serem pessoas que não tem nada a ver com elas e que elas não vão ser felizes, mas para ficar presa àquele pacto infantil do amor do outro, e isso vai engendrando uma série de violências contra si mesmo, vai engendrando uma série de sofrimentos, uma série de mal-estar, porque cada vez que a gente se abandona, cada vez que a gente se desconecta da gente, cada vez que a gente é violento e agressivo, e a gente pode ser violento e agressivo com a gente de tantas formas. A gente pode ser violento com a gente, se forçando a uma situação que não combina com a gente, aceitando violência do outro, se submetendo a algo que não nos faz bem, aceitando um insulto que não nos cabe, aceitando propostas de trabalho que são aviltantes, aceitando ofensas e falas que mais refletem a projeção da loucura do outro e o desamor do outro do que a verdade em relação a quem nós somos, e isso acaba minando um lugar da gente poder proteger a gente mesmo. Então, existe uma dimensão que é muito valiosa dessa possibilidade de um sujeito habitar quem ele é, habitar a sua história, reconhecer a potência da sua existência, reconhecer a potência dos seus afetos, construir um lugar seguro dentro de si para poder viver. E aí esse lugar seguro dentro de si para poder viver, ele precisa de uma boa experiência de trabalho, ele precisa de uma experiência de estudo, ele precisa de experiências amorosas, ele precisa de experiências de suporte coletivo, de amizade, de vínculos, porque a gente não sobrevive sozinho, mas precisa principalmente que a gente desmonte essas idealizações adoecedoras dentro de nós e que nos cobram com uma violência absurda. E essa violência que essas idealizações vão cobrar dentro da gente, elas são um reflexo da nossa própria violência para com a gente mesmo, do que a gente se cobra, porque acha que fracassou, porque não está atingindo um determinado modelo, ou uma determinada idealização, ou de corpo, ou de performance sexual, ou de conquistas amorosas, ou de situação financeira, ou de situação de trabalho. E isso, né, vai nos colocar numa situação de profundo abandono em relação a quem nós somos. Então, quando a gente experimenta essas situações, o mais terrível é que o nosso amor próprio vai diminuindo. E aí a gente fica com vergonha da gente mesmo pelo que a gente fez com a gente, ou pelo que a gente se permitiu fazer com a gente, né? Então, nenhuma relação merece o preço da sua vida, né? O preço do seu desamor, seja ela com pai, seja ela com mãe, seja ela com amigo, seja ela com a relação íntima. Muitas pessoas, nesse período de isolamento, estão vivenciando situações de muita violência. Uma coisa é você ficar... Desculpe. Só para aproveitar, se você vai entrar nessa questão do isolamento, e talvez temos em torno de uns 15 minutos para finalizar. Então, vou só falar da vaquinha, que aí você já faz essa fala conclusiva, voltada para essa questão dos momentos, inclusive, de hoje, da necessidade das pessoas. Inclusive, muita gente falando aqui, Bonifácio Aragão, Wendel Maia, entre outros, dizendo até que ganharam o sábado, né, pela sua fala. Muita gente se identificando com o que você disse, né, porque as pessoas hoje elas precisam se preencher, né, de ensinamentos como esse, inclusive para se autoavaliar e para resignar, né, tudo isso, todas essas emoções e sentimentos que a gente vem vivendo, esse turbilhão de emoções que a gente vem vivendo atualmente, né, envolvendo solidariedade, envolvendo meu amigo, envolvendo máscaras que estão caindo, inclusive, né, decepções, né, convívio familiar. Então as dificuldades elas são inúmeras. Então eu queria te dizer que está rolando a vaquinha LGBT, que é uma vaquinha que está angariando recursos para reverter em compra de cesta básica e material de higiene pessoais para a população LGBT em situação vulnerável. Uma iniciativa do Senapop, Centro Popular de Cultura e Cidadania, e o depósito pode ser feito pelo Banco do Brasil
na agência 3468, dígito 1, agência 3468, dígito 1, a conta corrente é 125554, dígito 1, e o CNPJ é o 35025 691/1000 ao contrário, dígito 62. Então, você pode estar fazendo em qualquer lugar do país esse depósito para ajudar a população LGBT em situação vulnerável. Eu digo que a vaquinha é uma das iniciativas, mas você, como pessoa humana, pode ter a sua iniciativa, caladinho aí na sua, ajudando quem você acha que precisa, quem está do seu lado, seu vizinho, um familiar, alguém da rua que você mesmo queira parar e ajudar, que é isso que a gente está precisando nos dias de hoje. Para quem entrou agora, nós estamos com a doutora Alessandra Xavier, psicóloga e um estudioso da saúde mental, e que está trazendo aí para a gente umas reflexões maravilhosas para que a gente possa nos compreender, inclusive, né, como pessoas, e em tempos de pandemia, como é que a gente pode estar, inclusive, se cuidando para que a gente possa aí manter o equilíbrio. Então, a Alessandra pode seguir uma perspectiva de conclusão para que a gente siga e finalize a semana de enfrentamento à LGBTfobia do Estado do Ceará, a Semana Janaína Dutra. Quando tiver com 30 segundos que aparecer aqui, aí eu te aviso, tá bom? Tá, muito obrigada, querido Narciso. Para mim passou super rápido, né? Não sei para vocês, mas né? Porque se deixar a gente fala aqui até amanhã, porque tem muita coisa para colocar. Viu? É porque a gente tem um tempo, mas precisaria. Acredito que todo mundo ficaria aqui bastante, meu filho. Oh, muito obrigada, né? Meu carinho, minha admiração por você, minha gratidão e a cada um de vocês aqui. Então, esse lugar da solidariedade, ele é importantíssimo, porque ele tem um elemento protetivo valioso. Imagine, na hora que eu me importo com alguém, na hora que eu sou solidário com outro, isso alimenta a minha esperança e a minha confiança de que quando um dia eu precisar, eu acredito e eu espero e eu confio que os outros também vão se importar comigo. Aquelas pessoas que vivem isoladas, que não fazem nada por ninguém, são geralmente muito amargas, nem confiam, nem acreditam em nada, porque elas acham que os outros vão agir com ela da mesma forma que elas agem com os outros, né? Então, quando a gente é generoso, quando a gente é solidário, quando a gente se importa, muitos estudos trazem a importância dos trabalhos voluntários e dos trabalhos sociais, como isso empodera a autoestima e a esperança de quem os faz. Esse lugar dessa campanha, né, contra a LGBTfobia, a grande conquista no Supremo que transforma isso em crime, isso é muito valioso, porque a gente precisa ter assegurado que a existência e a vida, ela é um direito, e é um direito por lei, não é um favor. Então, quando a gente nasce, quando a gente está nesse processo árduo existencial de construir a nossa história humana, de construir a nossa trajetória humana e de perceber a nossa diferença, isso não é um favor do outro, né? Reconhecer o nosso direito à diferença e à nossa vida. Isso é garantido por lei, e a lei, ela é uma dimensão fundamental para a existência social. Não existe vida social sem a proteção e sem a garantia da lei. E a lei, ela também diz de uma coisa muito importante, que se a gente pensar, só existe lei porque existe um desejo que aquela lei precisa conter, né? Então, por que existe uma lei dizendo que a LGBTfobia é crime? Porque existe um desejo das pessoas de jogarem as suas questões sexuais mal resolvidas como projeção de violência por aquilo que o outro, ao expressar, a confronta, faz espelho com algo que é difícil dela lidar. Então, quanto mais a gente vive numa sociedade onipotente, de uma sociedade que nega a alteridade, mais vulnerável a gente se sente. Então, a batalha por ter espaços protetivos e pela lei é o que garante, a lei é o que garante a possibilidade da gente viver o nosso desejo, desde que seja um desejo legítimo. Por exemplo, as pessoas às vezes entendem isso equivocadamente, achando que, então se o meu desejo é matar o outro, eu tenho que ter garantido o meu desejo de matar o outro. Não, um desejo que permita o pacto social, né? Mas eu vou tentar voltar para a questão do isolamento. Quando a gente está nessa situação de isolamento social, a própria situação de isolamento, decorrente de uma experiência traumática, do medo de se contaminar, do medo da morte, não é um isolamento de um período sabático que você está de férias em casa.
isso mobiliza, né, o que a gente considera, uma das possibilidades, é um transtorno de estresse agudo. Agudo, porque não é crônico, diferente de uma depressão, que vem, né, como um processo há muito tempo, mas que é pontual por uma situação que a gente espera que, retirada daquela situação, aquilo passe. Mas essas situações de estresse agudo, elas podem interferir na qualidade do sono, elas podem interferir numa maior irritabilidade por conta do medo, por conta da tristeza, em uma dificuldade de relação com a comida, em alteração de humor, as pessoas se verem diante de um choro fácil. Isso tudo está relacionado aos medos e às perdas e aos lutos que nós precisaremos elaborar das perdas vividas e das situações que vão acontecer ainda depois desse período difícil, né? E uma das estratégias muito importantes é a gente poder falar sobre o que nos acontece, da gente poder expressar nossa vulnerabilidade, da gente pedir ajuda, seja para os amigos, ou às vezes buscar uma ajuda profissional adequada quando a coisa tá demais, né? Da gente, porque a emoção, ela constrói como se fosse assim um nó dentro da gente. E às vezes aquele nó ele fica congelado por muitos anos. Igual crianças que às vezes vivem violência doméstica quando criança, viveram situações difíceis, viveram espancamento, violência, mágoa, bullying, e aquilo ali fica como um nó congelado que a pessoa arrasta, às vezes, ao longo da vida, indigesto e produzindo uma série de sintomas que vão ser a expressão deslocada daquela dor. Então, quando a gente consegue falar sobre a dor, quando a gente consegue elaborar e a gente consegue encontrar um sentido para aquela dor, deslocar aquela dor para uma outra coisa, né, ou para uma atividade socialmente aceita, um trabalho, uma agenda social, a arte, alguma coisa, a gente consegue poder ficar em paz com aquilo dentro da gente. Só que muitas pessoas estão em situação de isolamento com familiares que fazem bullying, com familiares que são violentos, com familiares que são agressivos, com familiares que podem fazer uso abusivo de álcool ou outras drogas. Existe uma diferença se você é adulto, se você é adolescente. Então, a gente tem que ficar atento para ver quais são as cobranças que a gente está fazendo. Muitas vezes tem crianças e adolescentes, ou até jovens adultos que estão em casa, e aí vem uma situação financeira difícil dos pais, e aí a pessoa começa a adoecer porque ela se sente a responsável, porque ela se cobra, que teria que ser ela a capaz de ter arranjado um emprego, de sustentar financeiramente aquela família. Às vezes tem adultos que vêm carregando mágoas de infância, que acham que seria sua responsabilidade ter curado um pai alcoolista, de ter protegido a sua mãe da violência, de ter sido um filho diferente, que se fosse um filho diferente teria recebido mais amor, se culpa da perda, da morte de alguém que aconteceu, às vezes de um animal. Então, quando a gente vem arrastando esse cemitério dessas mágoas, dessas dores e dessas culpas, e que a gente nunca lançou olhos para isso, muito pelo contrário, toda vez que a dor chega perto da gente vai para uma festa, a gente toma umas cachaças, a gente faz uma coisa para correr léguas daquilo ali. Só que aí essa dor, ela vai só virando uma bola de neve, né? E aí ela vai se expressando de outras formas, uma alteração de um comportamento, numa irritabilidade, num uso abusivo, numa dificuldade da gente se relacionar, numa amargura de vida. Então tem gente que às vezes é tão amarga, é tão pesada, é tão agressiva, né? E isso é decorrente de uma série de dificuldade de apaziguamento interno com a sua história. Então, é muito importante que a gente possa reposicionar algumas coisas, entender o que é responsabilidade da gente, mas poder se perdoar e poder abrir mão de coisas que não são nossa responsabilidade, né? Entender que tem coisas que são responsabilidade dos nossos pais, tem outras coisas que são responsabilidade dos nossos companheiros, tem coisas que são responsabilidade dos nossos chefes, tem coisas que são responsabilidades do governo, e a gente poder ficar com aquilo que nos cabe. Porque muitas vezes a gente se sobrecarrega, se cobrando e se pressionando, ter que dar conta de achar que assim, mas se eu fizesse isso, aí eu talvez pudesse ser amado. Se eu tivesse atendido essa expectativa do meu pai e da minha mãe, eles teriam gostado mais de mim. Se o meu pai, né, morreu e não pôde ver isso, e não pôde fazer o quê. E isso vira um buraco negro de mágoas
onde você afunda, né? E onde cada perda que vai acontecendo na vida vai reativando essas perdas do passado e você vai ficando um mar, né? Um mar de tristeza e um mar de amargura. Então, é muito valioso, né? Eu sei que está todo mundo numa situação, mas assim, pare um pouco, né? Se conecte com você, preste atenção na sua história, tente fazer as pazes com quem você é. Se você fez alguma besteira, machucou alguém, magoou alguém, foi cruel com alguém, ligue, peça desculpa. Se não dá para ligar para pedir desculpa, mas faça um trabalho de se perdoar internamente, de pedir desculpas àquela pessoa. Tente, né, tente olhar para você, tente se conectar com as coisas boas que você tem, né? Tente dar valor ao que você conseguiu construir na sua história, aos percursos difíceis pelos quais você passou. Honre, né, de uma forma valiosa a mulher que você se tornou, o homem que você se tornou, a pessoa que você é, e se tem coisas que você precisa aprimorar, porque todos nós temos, trabalhe nisso, né? Trabalhe para ser uma pessoa que possa potencializar amor, que possa acolher a gratidão no seu coração, porque a gente só se reconhece digno de amor se a gente puder experimentar a gratidão, se a gente puder experimentar a sensação de que a gente merece receber amor, de que a gente é digno de receber amor, de que a pessoa que a gente pode ter qualidades e ser admirado no outro. E que na hora que a gente considera que a gente merece isso é um ato revolucionário e isso é um ato de rebeldia e extremamente potente, porque a gente não vai aceitar o abuso, a gente não vai aceitar os maus tratos, a gente não vai aceitar xingamento, a gente não vai aceitar uma diminuição de quem a gente é por conta de uma roupa, por conta de um trejeito, por conta de uma compleição física, por conta de uma estética. Então, esse poder habitar e se tornar alguém que você possa olhar no espelho e você ter orgulho de quem você é. Não um orgulho onipotente, não um orgulho violento, não um orgulho arrogante, mas um orgulho que diga, né, do seu amor por você, da sua capacidade de ser alguém legal, que se importa com os outros, que tem um trabalho que você gosta, que investiu em algo que você se sente realizado, que você se sente construtor, né, de implementar parcerias e políticas públicas, que você luta pela sua história, mas que você luta pela história do outro. Alguém que, se você encontrasse com alguém no meio da rua, parecido com você olha e diz assim, eu gostaria de conviver com essa pessoa. Porque muita gente não está conseguindo ficar no isolamento porque tem que conviver consigo. E aí, quando a pessoa tem que conviver consigo, às vezes ela olha e diz, que companhia horrível. Eu não acredito que eu vou ter que conviver com alguém tão insuportável como eu, porque eu não me aguento. E aí, se você se transformou nessa pessoa insuportável, para você mesmo conviver pela sua arrogância, porque fala mal de todo mundo, porque sai fazendo piadinha chata com todo mundo, porque só liga para as pessoas quando precisa delas, mas nunca oferece nada para ninguém, não tem uma palavra generosa, gentil, amorosa, nunca se dispõe a ser parceiro, a estar presente, a ajudar, isso realmente vai criando, né, uma bolha em torno de você, mas uma bolha que vai lhe trazer muito sofrimento, porque vai lhe isolar de experiências de acolhimento, de aceitação e de amor. Então, a gente precisa fazer esses pactos saudáveis com a gente, reposicionar as coisas que não estão bem, fazer um olhar generoso de acolher e aceitar as nossas coisas boas, de poder reconhecer as coisas boas que a gente tem, de fazer carinho e cuidado na gente, no nosso corpo, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, manter esse cuidado de si e já está acabando, né? Obrigada, Narciso, parabéns pelo teu trabalho, pela tua história, gratidão. Muito obrigado, Alessandra Xavier, que é psicóloga, que esteve aqui com a gente durante essa 1 hora, fazendo esse fechamento do que foi a Semana Janaína Dutra, a Semana de Enfrentamento à LGBTfobia no estado do Ceará. Alessandra, acredito que, por coincidência, o final desse debate, durante toda essa semana, veio a calhar, de fato, com a sua fala, com a sua explanação.
Certo? Eu quero agradecer a Obrigada. toda a equipe da SPS, em nome da Coordenadoria LGBT do Estado do Ceará, em nome de toda a equipe que faz a Coordenadoria de Políticas Públicas da População LGBT, e em nome de todos que fazem a comunicação e a imprensa da SPS, e a todos vocês que participaram durante toda essa semana, da Semana Oficial de Enfrentamento à LGBTfobia do Estado do Ceará. Um beijo.